Bom, vamos lá, né? Botei esse quadro aí da Tarsila do Amaral, famoso, né? O Operários, porque nós, professores, no fundo, somos operários da educação nesse nosso país, principalmente aqueles que trabalham na rede particular, né? Eles trabalham por aula, dá uma aula, ganha, não dá uma aula, não ganha. Eu já trabalhei em situações extremamente precárias. Você não tem sequer carteira assinada. Então, é exatamente isso. Deu aula, ganhou, não deu aula, não ganhou. E agora a gente tem notícia que algumas escolas estão obrigando os professores a se tornarem empresas, né? Pequenas empresas individuais. Então, você está precarizando ainda mais a situação de trabalho da gente, que é professor. Mas, voltando ao meu caso, eu sou servidor público federal e estou lá nessa luta para que os direitos, meus direitos, sejam reconhecidos dentro da instituição que eu trabalho, que é o Cefet-MG. Então, eu vou retomar o meu caso e vou lembrar de algumas coisas que aconteceram ao longo desse meu acidente, em que eu fui amputado, perdi a perna e voltei a trabalhar. Então, vamos lá. Quando eu voltei a trabalhar, depois de 2 anos de licença, os médicos federais do CIAS, né, o serviço médico que funciona dentro do Cefet, me ofereceram aposentadoria. E por que eu não me aposentei? Porque se eu me aposentasse por invalidez, a minha perda salarial ela seria enorme. E é claro que eu não estava em condições financeiras de parar de trabalhar. Então, eu continuei trabalhando, mesmo amputado, mesmo com dificuldade de adaptação à prótese, coisa que eu não fiz completamente até hoje, mesmo fazendo fisioterapia até ano passado. Voltei a trabalhar depois de 2 anos e a primeira coisa que eu estranhei foi que me deram um horário de 15 aulas, no lugar de uma professora substituta que provavelmente estava, como o nome diz, me substituindo. Parece normal. Mas olha bem, se eu estava voltando de 2 anos de licença e ia começar a trabalhar, a primeira coisa que eles tinham de ter olhado é em quais condições eu estava. E eu não estava em plenas condições. Se o mínimo do Cefet são 12 aulas, por que me deram 15? Né? Eu acredito que minha chefia e minha coordenação nem pensaram nesse detalhe. Mas era muito melhor para mim voltar dando menos aula. Da mesma maneira, o Cefet tem dois campi aqui em Belo Horizonte, o Nova Suíça e o Nova Galileira. Eles me mandaram para o campo Nova Suíça para dar aula no terceiro andar, então eu tenho que subir um lance, ou de escada ou de rampa, sendo que é muito mais fácil para mim trabalhar no térreo, no campus Nova Gamileira. E eles, obviamente, de novo, nem pensaram nisso, né? Porque ninguém estava pensando em mim, ninguém estava pensando no deficiente. Eu fui descobrindo essas coisas sozinho, à medida que eu voltei a trabalhar e fui vendo o que que não era, o que que era melhor para mim, etc. e tal. E um negócio importante, a questão da minha licença, perdão, da minha redução de horário. Né? Todo deficiente tem redução de horário, tem direito a isso. E uma junta médica federal constata qual é a proporção de redução que você deve ter em função da sua deficiência. A minha é considerada grave, portanto, apesar de ser dedicação exclusiva e trabalhar no regime de 40 horas, né, eu tive redução para 20 horas por semana. Bom, isso aconteceu em janeiro de 2021. Eu passei por uma perícia médica
e 3 médicos federais atestaram que a minha deficiência era grave e que, por isso, eu deveria ter redução para 20 horas por semana e ainda escreveram no meu laudo, proporcionalmente a todos os encargos acadêmicos. Como é que eu traduzo essa frase? Né? Que eu tenho que dar menos aulas, menos pesquisa, menos extensão, menos tudo, né? Proporcionalmente aos normais, só pode ser. Então, eu voltei, a assembleia do meu departamento reconheceu esse direito e eu sugeri dar 9 aulas. Eu sugeri. Não foi a assembleia que me deu 9 aulas, não. Eu sugeri dar 9 aulas, porque dando 9 aulas, eu cumpriria com mais facilidade o mínimo da pontuação que o Cefet exige, não só de mim, mas de todos os professores, porque atualmente o mínimo no Cefet são 12 aulas por semana. No meu entendimento, e foi corroborado pela minha assembleia, para a redução de 50% no horário, de 40 para 20 horas, né, eu teria direito a dar 6 aulas mínimas. E isso foi, como eu disse, em janeiro de 2021. Para minha surpresa, menos de 3 meses depois, já em abril, eu recebi meu horário para 2021. Não custa comentar que, quando eu tive redução de horário, a gente estava em plena pandemia. O calendário estava atrasado. Então, quando eu reduzi para 9 aulas, eu estava dando 15, outros professores assumiram essa diferença de 6 aulas que eu deixei de dar naquele momento. Com o ano letivo em curso, eu não teve problema nenhum, não teve nenhuma discussão. Claro, se o Rodrigo tem direito à redução, né, nós temos que assumir essas aulas. E foi o que aconteceu. Bom, aí em abril eu recebi meu horário atrasado para o ano letivo de 2021. Para minha grande surpresa, eu recebi 11 aulas, quando eu estava esperando 9. Né? Foi isso que eu tinha combinado na Assembleia, foi isso que a Assembleia concordou de me dar. Aí o meu coordenador escreveu no e-mail em que ele mandou o horário, né? Sob orientação da direção, explicitadas pela nossa atual diretora, Carla Chamon. Então, veja bem, a minha Assembleia concordou com a minha redução de 50% e concordou que eu teria direito, por causa disso, a dar metade das aulas mínimas do Cefet, em vez de 12, 6. E concordou que eu pudesse dar 9. Menos de 3 meses depois, eu acho que isso foi no dia 22 de janeiro de 2021. No dia 1º de abril, dia da mentira, né? Eu recebo o meu horário com 11 aulas. E, grosseiramente, amando da direção, falado da boca da diretora Carla Chamon. Beleza. Eu achei estranhíssimo. E procurei o meu chefe e meu coordenador. Falei, uai, mas o combinado era 9? Eles falaram, mas a direção geral mandou te dar isso aí. Então, beleza, né? Eu fiz um favor para um outro professor que me pediu para trocar de horário. Como eu troquei um segundo ano por um terceiro ano, eu perdi uma aula, fiquei com 10. Mas o meu horário ficou literalmente uma bosta, porque ficou de manhã e de tarde. Normalmente ninguém gosta de dar aula assim, ou dar de manhã ou dar de tarde. E ficou espalhado em 2 campos, Nova Suíça e Nova Gameleira. Mas, como estava online, até que eu tirei de letra, né? Não tive tanta dificuldade assim nas aulas online. Claro que os alunos tiveram, e a qualidade caiu no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Você dá aula online não é a mesma coisa que dar aula ao vivo. Beleza. Fomos tocando o barco, chegou em novembro, provavelmente em alguma assembleia lá no meu departamento. Eu lembro de ouvir vagamente da boca do meu chefe, professor Antônio Arapiraca, e lembro do professor Almir Vieira também comentando sobre um caso
semelhante ao meu análogo. O professor Geraldo Magela, ele entrou com pedido de redução de horário também, como eu tinha entrado, e, ao que parece, o departamento dele recusou, ele entrou com recurso, que foi julgado em novembro de 2021 no Conselho Diretor. E essa ata eu faço questão de comentar pessoalmente toda ela, né? Toda ela. Vou ver se eu acho ela aqui para nós. Cadê? Tá aqui. Então eu vou compartilhar. Volta para cá, compartilhar. Tá aqui, ó. Pronto. Essa é a ata da 99ª reunião do Conselho Diretor. Não sei o tamanho que ela está aparecendo aí, mas a gente vai lendo devagar e comentando. O presidente passou a palavra ao conselheiro Fausto Camargo Júnior para a apresentação do parecer. O presidente do Conselho Diretor é o diretor do Cefet, na época o professor Flávio dos Santos. O conselheiro esclareceu que o recorrente passou por perícia que concedeu a ele regime especial. Regime especial é redução de horário. Com redução de carga horária para 26 horas semanais e fixou a carga horária em 8 horas semanais de aula. Beleza. Relatou que o conflito surgiu a partir do momento em que se entendeu que o recorrente não tinha direito à redução para apenas 8 horas semanais de aula, pois não haveria substituição, dadas as regras atuais do banco de professor equivalente. Então, vamos parar por aqui e vamos imaginar o que aconteceu. Eu estava com redução para 10 aulas no meu departamento, contra a minha vontade. Eu queria dar 9, né? E foi me entregue em 11. Eu passei para 10 porque eu troquei uma turma com outro professor com o aval da coordenação e da chefia, claro, mas eu recebi 11 aulas. Então, o professor Geraldo Magela chegou no seu departamento, o departamento recusou a redução de horário e entrou com processo. Não sei se entrou no CEP antes ou se foi direto para o conselho diretor. Então, o que está acontecendo? O Cefet está dizendo o seguinte: então tá, nós aceitamos a sua redução para 26 horas de trabalho por semana. Mas nós não aceitamos a sua redução para apenas 8 horas de aula por semana. E por que nós não aceitamos? Nós não aceitamos porque não tem substituição para dar as aulas no seu lugar. Gente, vamos pensar o que está acontecendo. O mínimo no Cefet são 12. 8 horas de aula, a aula tem 50 minutos, dá 9,6, que a gente arredonda para 10 aulas por semana. Então, o cara está pedindo uma redução de 2 aulas apenas. E eles estão querendo substituição para 2 aulas apenas. Senhoras, um professor substituto, a história do banco de professor equivalente, ele dá no Cefet de 16 a 24 aulas por semana. Então, é claro que o MEC não vai autorizar o Cefet a contratar um substituto que vai dar de 16 a 24 aulas por semana, sendo que o professor está tendo redução de só 2. Então, 16 aulas por semana é 8 vezes mais que a redução que o professor está tendo. E 24 aulas por semana é 12 vezes mais do que a redução de 2 que o professor está tendo. E é, entre outras razões, eu acredito, por isso que o MEC não autoriza a contratação de um substituto para cobrir essas 2 aulas que o professor deficiente está tendo direito. Mas o Cefet está querendo negar. Vamos continuar dando uma olhada na ata lá. Volta para ela, né? Esclareceu que, no voto, a comissão... Cadê? Peraí, perdi.
esclareceu que, no voto, a comissão opinou pelo provimento do recurso. Então, a comissão que analisou o caso dele concordou com o laudo, queria dar o direito para ele. A conselheira Fábia Caran reafirmou o posicionamento, entendendo que não haveria como a comissão refutar o laudo pericial. No que ela foi sensata e prudente. Porque aqui no conselho diretor não tem nenhum médico e nenhum advogado. Então, como é que eles vão pegar um negócio que é legal, que está escrito na lei? A lei está escrito, né? O deficiente que tiver direito passe por uma junta médica formada por 3 médicos federais. Esses médicos federais avaliam. Não é o conselho diretor do Cefet que tem que avaliar. Mas vamos ver o que aconteceu. O presidente, diretor Flávio, esclareceu que houve uma negativa por parte da diretoria. Pô, a diretoria é ele é o diretor. Quer dizer, ele negou o direito ao professor Magela do pedido de redução de carga horária. Primeiramente, suscitou a questão segundo a qual o parecer da Junta Médica teria reduzido para 26 horas semanais, limitando a 8 horas de aula, que dá 10 aulas por semana, né? Sem, contudo, esclarecer por que o docente não poderia cumprir 10 ou 12 horas de aulas semanais, quando o esperado seria que o docente cumprisse metade da sua carga horária dentro e a outra metade em outras atividades, como ocorre com os docentes em geral. Vamos parar. Isso aqui eu vou ter que comentar. O seguinte, primeiro, a lei não fala como é que o laudo tem que ser ou como é que ele não tem que ser. A lei fala que o deficiente vai na junta médica oficial, sai com um laudo, e a partir desse momento, teoricamente, ele tem o direito. Então, o que eles estão fazendo é questionar o laudo médico, né? A impressão que dá é que o laudo tem que ser feito no gosto do conselho diretor do Cefet, né? Se o Cefet não gostar do laudo, aí ele não dá o direito para o deficiente. Porque não tem nenhum médico perito ali, e não tem nenhum advogado ali. Então, é o gosto do freguês, né? Eles estão avaliando pelo gosto, né? Engenheiros, historiadores, e não sei mais o que, avaliando laudos médicos. Já é esquisito para danar. Além disso, o que o professor Flávio fala, né? Ele fala, seria esperado que um professor ficasse metade do tempo dentro e metade do tempo fora da sala de aula. Gente, infelizmente, o que o professor Flávio falou é mentira. É mentira, pura e simplesmente. Porque no Cefet a gente dá um mínimo de 12 aulas por semana. 12 vezes 50 minutos dá 10 horas por semana. Só que a nossa carga horária de trabalho para um professor de dedicação exclusiva ou 40 horas, são 40 horas. Então, se a gente passa das 40 horas, 10 dentro de sala, 10 sobre 40 é um quarto. A gente só passa 25% do tempo dentro de sala de aula. E o Flávio está no 4º mandato. Então, ele está careca de saber disso, né? E ele fala que tem que passar, né? Seria esperado que um professor normal passasse metade do tempo dentro de sala. Lógico que ele sabe que não é. E como ele sabe que não é, o que ele falou é mentira. Não tem outra palavra para poder determinar o que ele falou, infelizmente. Então, ele está usando mentira para poder negar os direitos de um deficiente, né? Isso é grave. Vamos voltar lá. Continuando a ler aqui, esclareceu que, segundo as regras atuais do banco de professor equivalente, mesmo com a redução da jornada, a pontuação atribuída ao docente seria a pontuação referente a um professor em regime de tempo integral, impedindo a contratação de um substituto. Gente, é lógico que o MEC vai dar para um professor deficiente a mesma pontuação que um professor normal. Por uma razão muito simples. Porque os deficientes são considerados pessoas produtivas e iguais às normais perante a lei. A lei é que diz isso.
Porque se o MEC dá uma pontuação menor para o professor deficiente, ele está dizendo que o deficiente vale menos. Ou seja, ele estaria institucionalizando o preconceito contra o deficiente, que é justamente o que o MEC não quer fazer. Quanto à contratação de professor substituto, eu já expliquei. Não precisa de um professor substituto, porque o cara está pedindo redução de 2 aulas. No meu caso, são 6 aulas a redução que eu pedi, né? Essas 6 aulas no meu departamento seriam distribuídas para outros 24 professores. Isto dá, na média, 6 aulas dividido por 24 dá um quarto de aula. Como a aula tem 50 minutos, isso dá 12 minutos e meio a mais, em média, que cada professor do meu departamento teria que passar dentro de sala de aula para cumprir a lei de redução de aulas e horário para um deficiente. 12 minutos e meio. Né? Eu até comparei, quando eu fiz isso aqui por escrito, que é o tempo de você ir ali tomar um cafezinho. Convenhamos. Lembrando que o professor do Cefet tem 30 horas fora de sala de aula. Então, ele não pode dispor de 12 minutos e meio para cumprir a lei do deficiente com 30 horas fora de sala de aula. Quer dizer, tudo isso que eles estão falando, na minha cabeça, é um completo e total absurdo. Se depois do vídeo você tiver a paciência de ler um texto grande que eu escrevi falando sobre isso, que, na minha opinião, não passa de preconceito contra o deficiente, porque não tem explicação, não tem outra explicação, né? Você vai ver que eu fiz as contas de quantas aulas, mais ou menos, porque isso é escondido no Cefet, esses dados não estão claros, não estão transparentes na página do Cefet, como, claro, nunca estariam, mas de quantas aulas e quantos professores substitutos são necessários para cumprir os privilégios dos cargos de gestão. Porque, né, diretor não dá aula nenhuma, assessores, vários, não dão aula nenhuma, secretários não dão aula, chefe dá 6 aulas por semana e por aí vai. Vamos dar uma olhada nisso aqui, né, na legislação interna do Cefet. Eu vou compartilhar aqui do lado, eu já deixei separado a resolução. Então, olha aqui. Encargo de idade do professor, no mínimo 12 aulas por semana. Beleza, 12 aulas por semana. No máximo 20, beleza? Tranquilo. Agora vamos lá. O diretor está isento. O diretor, a vice, o chefe de gabinete, os diretores da diretoria, diretor de campos, beleza. Os assessores da diretoria, diretores adjuntos da diretoria, barará, barará. Os diretores adjuntos ficam autorizados a dar 8 aulas. Agora já melhoraram, agora é só 6 para eles, tá? Os chefes de departamentos, coordenadores de curso ficam autorizados para dar 10 aulas. Mas agora não é mais 10. Já baixou para 6 aulas. Então, estão ampliando os privilégios da diretoria. Os coordenadores gerais, pesquisa, pós-graduação, barará, 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 devem cumprir 10 aulas. Era 10. Agora já baixou para 6. Então, a maior parte do texto aqui que você está vendo, ó, que desconhece os deficientes não existe para o Cefet. A maior parte do texto é só para tratar dos privilégios de redução de aulas para a gestão. Esse é o fato. E na hora que eu botei isso no papel, só em Belo Horizonte tem 20 departamentos. Eu fiz uma conta aproximada, já que o Cefet está verticalizado, então eu considerei que cada departamento pode ter 4 coordenadores. Coordenador do técnico, da pós-graduação, da graduação e do laboratório, mais o chefe, todos dando 6 aulas. Então, são 30 aulas a menos por departamento, porque o mínimo é 12. São 20 departamentos, gente. Isso dá 600 aulas por semana. Que, considerando substitutos, dando 16 aulas por semana, equivale a nada menos do que 37,5 professores substitutos. É isso.
né? As duas aulas do Magela não pode reduzir, mas, de acordo com as resoluções internas, os privilégios dos cargos de gestão podem levar a menos 600 aulas por Cefet, em tese, né? E e a necessidade ou a demanda de 37 professores substitutos. Então, essa é a diferença grande. Porque como é que o Cefet pode dar essa porção de privilégio e reclamar que o professor Magela vai ter uma redução de 2 aulas? Como é que o Cefet pode dar essa porção de privilégio e reclamar que eu vou ter uma redução de 6 aulas? Não tem cabimento. E como não tem cabimento, a única explicação plausível e possível é preconceito contra os deficientes. Não tem outra. Infelizmente. Vamos voltar lá para a ata. Está aqui, volta para a ata está aqui do lado. A chefe de gabinete, Carla Chamon. Na época, chefe de gabinete, hoje diretora. Ponderou sobre a ausência de base legal que permita ao CIAS fazer essa determinação, entendendo que a junta médica oficial teria competência para promover a redução de jornada, mas estaria extrapolando o que está disposto no artigo 98, parágrafo 2º da Lei 81/12, ao determinar que o docente cumpra essa ou aquela atividade sem justificativa. Bom, eu não sei onde a Carla enxergou isso nesse artigo da lei, porque, volto a repetir, a lei não fala como é que o laudo tem que ser. E uma vez que a lei não fala como o laudo tem que ser, só fala que tem que ter um laudo, como é que você pode dizer que o laudo tem que ser desse ou daquele jeito se isso não está na lei? Né? Já é uma coisa contraditória. Lembrando que a Carla também não é médica. E ela está contradizendo um laudo de perícia médica. E também ninguém aqui nesse conselho diretor, que eu saiba, é médico, muito menos advogado. E está todo mundo agindo como se fosse. Né? Esclareceu que em função desse caso, solicitou à CEGEP, Secretaria de Gestão de Pessoas, né, que apresente uma proposta de regulação pertinente ao CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que já constituiu comissão para essa finalidade. Bom, isso aqui é novembro de 2021, nós estamos em fevereiro de 2024. Até hoje, isso não foi feito pelo Cefet. Então, por que o CEP não cumpriu a determinação do Conselho Diretor? Resposta: não sei. Mas na nova CEP 1523, que foi publicada agora em dezembro, o deficiente também não aparece. Ou seja, isso aqui que a atual diretora solicitou, né, em 2021, ainda não foi feito. E ela continua aqui, ó. Lembrou que o regramento legal determina que um docente de 20 horas cumpre 8 horas relógio, no mínimo e no máximo 12. Bom, o regramento a que ela se refere é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 8 horas relógio, eu fiz a conta para o Magela, são 10 aulas por semana. Acontece o seguinte: o próprio privilégio da direção desmoraliza essa história de no mínimo 10 aulas por semana, porque está cheio de cargo que ou não dá nenhuma ou dá 6. Quer dizer, está cheio de gente no Cefet que pode não dar 10 aulas por semana. Pode dar 0, 6, 8. E o deficiente não pode. Não tem explicação, a não ser o preconceito contra deficientes. Agora a palavra do meu atual chefe. O conselheiro Antônio Francisco Cruz Arapiraca ressaltou que integra essa comissão. Então, ele faz parte dessa comissão que está estudando regulamentar os deficientes dentro do Cefet, que não conseguiu ainda regulamentar leis da década de 90. Nós estamos na terceira década do século XXI. Quer dizer, o Cefet só anda de freio de mão puxado e atrasado. Que, apesar de concordar com os argumentos da direção, quer dizer, ele concorda com os argumentos da direção, mesmo tendo até mentira no meio, e bobagens. Após diversas reuniões, ainda não conseguiu emitir um parecer. Uai, estranho. A comissão do Magela emitiu um parecer favorável
reconhecer os direitos do deficiente. A lei é muito vaga. Na verdade, não. Para quem lê a lei é muito precisa, inclusive, né? O deficiente vai, consegue o laudo da junta médica e tem o seu direito garantido. É só isso, tem nada de vago. Deveria haver consulta ao MEC acerca do tema. E por que não consultar? Isso é de 2021, nós estamos em 2024. Tempo sobrou para isso. Entende que não há segurança jurídica. Besteira. Se você entrar no site do Conjur, tem páginas e páginas de jurisprudência a esse respeito. Quer dizer, ele não conseguiu consultar o Google. Com base na escassa legislação sobre o tema, meu amigo, escassa legislação só precisa de uma lei, né? Não precisa de duas, nem de três para o deficiente ter direito, não, basta uma. Né? E isso acontece com outras pessoas e outros direitos também. Se tiver uma lei, é suficiente. Em relação ao caso em exame, entende que o parecer da junta médica e da comissão deve ser acolhidos. Então, pelo menos, ele votou a favor do deficiente. Né? O mínimo. O mínimo que ele fez foi votar a favor do deficiente. O que torna a situação ainda mais estranha, porque isso em novembro de 2021. Assim que eu e outros professores denunciamos, eu comecei a criticar a chefia, ele passou a ser contra os direitos dos deficientes e quer que o deficiente dê 12 aulas por semana, como as pessoas normais. Né? O que confirma o assédio que eu venho sofrendo. Conselheiro Raul, esse cara, eu fiquei muito surpreso com ele. Conselheiro Raul Nogueira de Faria ressaltou que o relatório não contém elementos para concessão, uma vez que o parecer da junta médica traz um recomenda-se sem justificativa, sem critérios e sem informar as condições de saúde do servidor. Conselheiro Raul, quantos laudos de junta médica o senhor já viu na vida inteira sua? Porque esses médicos, eles fazem centenas por ano. Né? A função deles é essa. E você está dizendo que não contém elementos, que é sem justificativo e sem critério. Eu olhei o seu Lattes. Você é da formação em engenharia mecânica, especialista em calor e fluidos. O que o senhor entende de laudo, de junta médica, para falar um negócio desse? Porque isso é grave. O senhor está afetando os direitos humanos de um deficiente. O deficiente tem direito à redução do trabalho, mas é essa a opinião que o senhor está dando, sem nenhuma formação em medicina. Pelo amor de Deus. No entendimento do conselheiro, o processo deveria ser devolvido ao setor responsável para a realização de nova perícia, para esclarecimento sobre os critérios técnicos utilizados para a emissão do parecer. Então, olha o que o senhor está falando, conselheiro Raul. O senhor está dizendo que os deficientes precisam ser humilhados uma segunda vez. Humilhados para satisfazer a sua curiosidade sobre critérios de laudos médicos. É isso que o senhor está falando. Foda-se, fez a primeira perícia, fala lá de novo, porque nós queremos agora ver os critérios aqui técnicos. Né? Sendo que o senhor não consegue acertar uma palavra. Não é recomenda-se. O verbo é indicado, é indica-se. A pessoa que estudou um parecer e consegue errar uma palavra cobra critérios técnicos. Não tem condição. Sugeriu que a diretoria faça uma consulta jurídica. Deveria ter feito mesmo. Né? A diretoria deveria ter feito uma consulta jurídica antes de botar isso em votação, para saber o que advogados, pelo menos, tinham a dizer sobre isso. Coisa que ninguém aqui também né? Nem médico. O conselheiro Eduardo Henrique considerou que o conselho não teria elementos e amparo legal para acolher o pedido de redução para 8 horas ou 10 aulas por semana. Né? Conselheiro, qual é o amparo legal que as pessoas do Conselho Diretor do Cefet têm para atuar como médicos peritos e para atuar como juízes? Eu gostaria de saber. Qual lei é essa? O conselheiro Fausto esclareceu que o verbo é indicado, como eu disse, né? O Raul errou. E a conselheira confirmou. A conselheira disse que as questões trazidas por ele, né, foram discutidas antes,
Provavelmente ele perdeu por ser minoria. Aí ele ficou chateado e mandou tirar o nome dele do parecer, depois de ouvir a opinião da direção, explicitada pelo Flávio e pela Carla. Finalizadas as discussões, botou em votação e deu empate, 7-7, com 2 abstenções. 7 pessoas votaram a favor de reconhecer os direitos dos deficientes, 7 contra, inclusive a direção do Cefet, que é muito importante. As pessoas seguem a opinião da direção do Cefet. Existe um princípio no direito brasileiro que diz que indúbio pro réu, ou seja, em caso de dúvida, um juiz que está julgando um caso qualquer deve julgar a favor do réu. No Cefet é o contrário, né? Indúbio pau no réu. E o voto de desempate do diretor Flávio foi por negar os direitos do professor Magela. Foi isso que aconteceu. Tá? Eu considero essa ata uma completa aberração, porque eu tenho um conjunto de professores de várias áreas diferentes, notadamente das ciências exatas, que não tem nada a ver com a medicina, fazendo o papel de médicos, julgando laudos de perícia médica, agindo como juízes e mudando as leis, querendo que deficiente agora faça 2 perícias em vez de uma só. Ele tem que ser mais humilhado um pouquinho, porque eu acho que não atendeu os critérios técnicos. É desse jeito, tá? Se isto aqui está dentro da legalidade, eu usei esse exemplo quando eu escrevi lá no blog, que eu vou linkar lá abaixo, tá? Caso o conselho diretor do Cefet se reúna e conclua que a lei das cotas ela é injusta, por exemplo, né? A lei das cotas é injusta. Não existe amparo legal na Constituição brasileira para a lei das cotas. Aí as pessoas votam e semana que vem as cotas estão extintas no Cefet. É isso aqui que está acontecendo, né? O Cefet está julgando, legislando, agindo como médico, como deputado, como juiz. Só que isso é completamente absurdo, embora seja isso que aconteceu. Eu não vou falar tudo para te deixar curioso para ler outras coisas lá no blog, mas eu vou contar só 2. Mas, no dia da reunião de 1º de dezembro, eu cheguei para a reunião e ela estava marcada para o 4º andar de um prédio sem elevador. Pô, né? Tem 3 anos que meu chefe convive comigo amputado. Será que até hoje ele não percebeu que eu não subo 4 andares? Estranho, estranho. Eu tive de pedir para a reunião baixar para o térreo. Isso é humilhante para mim. Segunda coisa é que no Cefet existe um núcleo chamado Núcleo de Assistência e Apoio à Inclusão, NAAP, né? O nome casa comigo como uma luva, porque eu preciso de assistência e preciso ser incluído como deficiente. Eu pedi ajuda ao NAAP no dia de aplicação de prova, porque eu fico pouco tempo em pé. Então, ter uma segunda pessoa na sala de aula me ajuda a vigiar na sala de aula, que os alunos são atentados, eles tentam colar e alguns conseguem. É uma coisa importante para mim. Aí eles mandaram uma pessoa muito legal, agradeço a ela, Fabiola, né? Ela me ajudou por um bimestre. Então, em 2 aplicações de prova, ela me ajudou entre 1 da tarde e 4h40. 2 vezes só. E depois cortaram a minha ajuda. Qual foi a justificativa? É que este núcleo ele é feito para ajudar apenas estudantes. Gente, como assim para ajudar apenas estudantes? Quer dizer que o Cefet larga para lá seus professores deficientes? Que foi esse o recado que eles me deram. Nós não podemos ajudar você porque você não é estudante. Pelo amor de Deus, as coisas que o Cefet faz, sabe? Elas não têm explicação.
infelizmente, a não ser o preconceito que eu sinto em vários lugares dentro do Cefet. Preconceito contra deficientes, que é pouco falado na sociedade, né? Preconceito contra negros, tem nome, é racismo. Preconceito contra a comunidade LGBT, né? Homofobia, transfobia, tem até palavras, mas preconceito contra deficiente não tem nome e passa escondido na sociedade. Mas para quem é deficiente, pode ter certeza que ele existe, é grande, é grave e é ilegal. E é isso que eu vou combater.